Estamos começando mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos ao Dinheiro na Bolsa. Eu me chamo Gerson Luiz e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas taxas muito importantes, tá? Para o quê? Para os nossos investimentos, que são a taxa CDI e a taxa Selic. Se você não sabe para que serve ou deseja conhecer um pouco mais, tá? Fica comigo aqui até o fim deste vídeo, onde vamos falar um pouco mais sobre essas duas taxas. Mas antes de eu soltar a vinheta, deixa aquele like ou aquele joinha no caso, para que esse conteúdo possa aqui alcançar outras pessoas, tá? E também inscreva-se no canal, tá? Se você ainda não for inscrito, e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, tá? Porque sai vídeo toda semana aqui no canal. Valeu, tamo junto, roda a vinheta. É o seguinte, toda vez que falamos algo relacionado à economia e a investimento, nem sempre deixa as pessoas confortáveis. Até porque, afinal, são muitas taxas, são índices, são siglas e outros assuntos, tá, relacionados que impactam a nossa vida financeira e a vida de todos nós. E apesar de impactar com a vida de todos nós brasileiros, muitas pessoas, tá, ainda não dão importância. Isso mesmo, eu tenho certeza que você, independente, tá, de acompanhar o mercado financeiro ou a própria economia, você já ouviu falar de alguma dessas duas taxas, tá? CDI e a taxa Selic. Por notícia de televisão ou até mesmo, tá, por alguém falando sobre investimentos. Então hoje vamos falar um pouco mais, tá, sobre essas duas taxas. Vamos começar pelo CDI. A sigla CDI também é conhecida, tá, como Certificado de Depósito Interbancário. Isso mesmo. O CDI é a média da taxa de juros praticada pelos empréstimos interbancários entre as instituições bancárias, tá, brasileiras. São realizados empréstimos quando necessário, de curtíssimo prazo, com duração de até 24 horas. Eles utilizam esse tipo de mecanismo para poder evitar que termine um dia com o valor de caixa negativo. Agora, por que os bancos fazem isso? Os bancos, tá, precisam fazer esse tipo de manobra, né, para respeitar uma norma do próprio Banco Central. E é por medidas de segurança e para manter o sistema financeiro saudável e estável. O Certificado de Depósito Interbancário, né, o CDI, por se tratar de uma média de taxas de juros, tá, entre os empréstimos bancários e que são feitos, no caso, diariamente, quando necessário, foi que acabou se tornando, tá, um índice de referência para investimentos, tá, de renda fixa pós-fixado no nosso país. Só para caráter de conhecimento, temos três tipos de categorias de investimentos na renda fixa, tá, referenciados ao CDI, que são prefixado, onde os rendimentos, tá, são definidos no momento da aplicação. Temos os pós-fixados, que estão atrelados a um indicador variável, como exemplo, né, a própria taxa CDI. E também temos os híbridos, tá, que uma parte dos rendimentos é prefixado e a outra parte, tá, é vinculado a um indicador. Então, assim, como o CDI é utilizado, né, como referência nos investimentos pós-fixados, eu vou te falar 4 investimentos de renda fixa, que a rentabilidade está ligada ao próprio CDI, a taxa CDI. Tá? O primeiro é o CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. Temos também, né, o LCA, que significa Letra de Crédito do Agronegócio, no caso. Tá? O terceiro é o LCI, que significa Letra de Crédito Imobiliário. E também temos o quarto, que é o LC, que significa letras de câmbio. Nesse tipo de aplicação pós-fixada, tá, a rentabilidade muda durante todo o período da contratação, no caso assim. Porque além do CDI não ser uma taxa fixa, ele também acompanha o mesmo movimento, tá, da taxa Selic. Então, galera, é o seguinte, o CDI é calculado diariamente a partir das operações, tá, entre bancos em um dia. Por isso, ele é um indicador variável. É a soma desses cálculos diários que também acaba servindo de base para calcular a média mensal do CDI. E as médias mensais do cálculo, né, do CDI também serve para
nós sabemos a taxa anual do CDI. É interessante saber, tá, que a taxa CDI surgiu da média de juros praticados pelos empréstimos diários entre os bancos, e para ter alguma alteração nessas taxas, né, diárias, é preciso observar duas condições, tá, que são os números de operações de empréstimos interbancários, que precisa ter uma quantidade mínima, tá, naquele dia, e o segundo é o volume financeiro das operações, que é a quantidade de dinheiro, tá, envolvida. Então, assim, se não alcançar essas duas condições, tá, a taxa continua a mesma do dia anterior. Por isso, gente, tá, é muito, mas muito importante mesmo você observar antes de fazer alguma aplicação, tá, quantos porcentos do CDI estão oferecendo no ativo de renda fixa, tá, pós-fixado, pois o mínimo que é aceitável é 100% do CDI. E também é importante você tentar ver qual a tendência, tá, da taxa para poder ter mais rentabilidade e não entrar em um investimento onde a tendência da taxa CDI está para baixo, diminuindo os seus ganhos. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, tá, o que é CDI e onde ele surgiu, né, onde surgiu a taxa CDI. E se vocês quiserem consultar, tá, a própria taxa CDI em algum determinado dia, vocês podem estar acessando o site da CETIP, tá? Eu vou deixar aqui, tá, na descrição para vocês acessarem caso vocês queiram. Agora vamos falar um pouco sobre a taxa Selic, certo? Precisamos compreender primeiramente, tá, que a palavra Selic vem de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? E o que é que ela faz? Tá? A Selic, ela é um sistema que armazena, tá, todas as informações relacionadas a custódias, registros e liquidações dos títulos públicos, como os títulos do Tesouro Direto. Agora, já a taxa Selic é a taxa básica da economia e é ela um dos meios de controlar a inflação do nosso país. Uma coisa, né, que precisamos entender que é a partir da taxa Selic que outras taxas são influenciadas, como as dos empréstimos, dos cheques especiais, tá, dos financiamentos, dos juros dos cartões de crédito, entre outros. Como você sabe, a taxa Selic não é fixa e pode aumentar ou diminuir. Isso vai depender do próprio Copom, tá? Que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. É ele que define a cada 45 dias, tá, a direção da taxa. Por isso, é importante ficarmos de olho, tá, na taxa Selic, pois a mudança dela pode afetar os nossos investimentos e o nosso poder de compra. Isso mesmo, tá? Se a taxa Selic ela aumentar, os nossos rendimentos, né, indexados, né, a ela também aumentam, e os juros dos empréstimos, cheques especiais, dos financiamentos, entre outros, também podem ficar maiores. Agora, já se a taxa Selic cair, os rendimentos indexados a elas ficam menos atrativos e o acesso a outros serviços ficam mais baratos pela diminuição dos juros. Por isso é importante você entender isso, porque se a taxa básica de juros, tá, no caso a Selic, ela estiver em uma tendência de baixa, é mais interessante optar pelos títulos pré-fixados. Porque mesmo que a taxa fique menor do que a do momento que você contratou, tá, o seu investimento, né, que você fez, os seus rendimentos continuarão os mesmos até o fim do contrato. Agora vamos dizer que a taxa esteja em uma tendência de alta. Será muito mais interessante, né, optar por investimentos pós-fixados, porque quanto mais a taxa Selic avançar, melhores serão os seus rendimentos. Agora que você já sabe aí o que é CDI e taxa Selic, fique atento a essas duas taxas, pois na hora de você investir o seu dinheiro em renda fixa, elas podem afetar diretamente a rentabilidade, tá, de seus rendimentos. Então, galera, é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá, o que é CDI e taxa Selic, como elas funcionam e influenciam os seus rendimentos. Se vocês tiverem, tá, alguma dúvida, tá, deixa aí nos comentários, tá? Escreve aí, porque eu vou adorar, tá, responder e tirar dúvidas de cada um de vocês. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like para ajudar a esse conteúdo a alcançar outras pessoas, tá certo? Porque assim, quando você deixa o like, o algoritmo do YouTube entende que o assunto é relevante e ele acaba mostrando esse vídeo para outras pessoas, tá certo? Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se,
Não perca seu tempo, porque sai vídeo toda semana aqui no canal falando um pouco mais sobre investimentos, tá? Sobre educação financeira. E ative o sininho de notificação, porque toda vez que sair vídeo aqui no canal você vai receber um aviso, tá certo? E você não vai perder nenhum conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!